Seja bem-vindo ao Momento da Saúde, aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos recebendo essa semana a doutora Emy Pardo. Tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bem? Olha, que bom ter a sua presença. Nós estamos falando um pouquinho sobre relacionamentos familiares. Ontem falamos da importância do casal persistir, porque quanto mais tempo passa, mais há conhecimento, mais há entrega, né? E o casamento é a busca da felicidade do outro. Mas hoje eu queria perguntar para a senhora com relação a ciclos familiares. Às vezes a gente encontra uma pessoa que tem certo hábito e a gente conversa com ela, mano, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, e a gente percebe claramente que às vezes são hábitos negativos. Como é que a gente pode entender esse ciclo, porque ele é tão forte, e como romper se a tradição não é boa, né? Esses hábitos, às vezes, são comportamentos, inclusive, mais gerais, né? Tanto pode acontecer com um indivíduo, mas também a gente vê que as famílias, elas fazem uma força para que todos os seus membros se pareçam com a geração anterior. E isso é normal de toda a família. Justamente a gente se entende como família através desse processo de identificação, né? Nós somos os Pardo, meu sobrenome, e nós os Pardo somos muito alguma característica, né? Uhum. Quando a gente pensa, quem está nos observando agora talvez pode pensar, minha família é como? E encontrar algumas qualidades. Só que nessa transmissão do que são as qualidades, uma identidade da família, vão se passando também práticas, comportamentos que são danosos. Às vezes eles são defeitos e às vezes são até mesmo situações como abuso, por exemplo, algum tipo de abuso. Por que elas se repetem e por que é tão difícil quebrar o ciclo? Porque justamente as famílias, elas promovem a coesão, a integração familiar através da repetição de hábitos e de características. Eu pertenço à minha família porque eu me pareço com eles. E ser diferente traz um custo muito caro. Ser o diferentão, ele fica excluído, é o primo que não vem na reunião familiar, é aquele tio que ninguém chama. Então, há um pacto secreto, às vezes ele não é explícito, ele é velado para que todos os membros da família repitam práticas, comportamentos, que às vezes até o indivíduo acha que é uma qualidade ou uma característica individual e ele não se deu conta de que isso é da família e que aquilo que está prejudicando ele não é algo que ele cultivou sozinho, é algo que é propagado pela família. Então, sempre o primeiro ponto é a consciência, né? Se dar conta do que está acontecendo. Será que esse hábito, essa prática que minha esposa, meu esposo se queixa tanto, que meus filhos se apontam, é algo meu ou é algo que é da minha família? Porque se é da minha família que não é bom, quem vai ser o primeiro a dizer, A romper com gente, o que está acontecendo? Porque como que era o pai? Era assim, como que era o avô? E era assim também. E alguém conheceu o bisavô? Ai, conta que seu bisavô, ele era muito isso, era muito aquilo. De repente a gente consegue perceber de que há um defeito, às vezes até de caráter, que foi se perpetuando de geração por geração. O primeiro passo é sempre se dar conta. E por isso que a gente casa com o diferente, né? Porque essa pessoa diferente vai dizer assim, ai, na sua família, tal coisa. Às vezes a gente escuta isso como uma afronta. E na realidade, essa pessoa que vem de outro núcleo familiar tem mais sensibilidade para observar, para identificar algumas práticas, né, danosas que se perpetuaram na minha família. Então, às vezes pode ser que eu não consiga me perceber, meu cônjuge e meus filhos vão observar. A adolescência é importante por isso, como a gente falou esta semana, porque na adolescência muitas vezes esse indivíduo ele tem força para romper com algumas práticas, práticas ou características das gerações anteriores. O adolescente ele sempre quer fazer o diferente, ele faz uma quebra de gerações, então por isso que também é importante esse momento. Mas o se dar conta e começar a falar disso na família. E eu falo de questões sérias como o abuso, por exemplo, que nunca ninguém talvez conversou e de repente um membro começa a pesquisar, na minha prática clínica isso já aconteceu algumas vezes, né, de descobrir que isso é algo que há muitas gerações é praticado e ninguém nunca contestou. ninguém contestou, ninguém falou, ninguém levantou esse assunto. Na hora de levantar vai ser duro, qualquer coisa que for, porque vai dizer, nossa, mas nossa família sempre foi assim, você
está questionando, e às vezes precisa, porque a mudança só vem após questionamento. É verdade. Obrigado, doutora, por essas dicas de hoje. Quem sabe você se lembrou aí de uma tradição familiar que tem que ser rompida, que não faz bem para ninguém. Né? Não é aquela história, né, de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vai morrer assim. Não. Que é ruim, temos que romper. Fica a dica para você hoje, tá?